Começamos mais uma aula. Fala aí, meu aluno, fala minha aluna. Bem-vindo a essa aula, cara. Nessa aula falamos ainda sobre a definição clássica de probabilidade usando análise combinatória e vou te falar por quê, cara. Até o bloco anterior, ou no bloco anterior, eu apresentei para você a definição clássica e fiz ali alguns exemplos e fiz também algumas questões. E naquelas questões, nós sempre escolhíamos um único elemento. Então eu tinha lá flamenguistas, tinha vascaínos, tinha fluminenses, tinha botafoguenses, e aí eu escolhia uma pessoa e queria saber a chance, a probabilidade de essa pessoa ser vascaína, por exemplo. Aí eu tinha lá 60 balas, algumas tinham chocolate, outras não tinham. Eu ia escolher uma única bala e eu queria saber a chance dessa bala ser uma bala de chocolate. Aí o outro exemplo que eu fiz, nós tínhamos lá cadeiras, eu ia escolher uma cadeira para colocar lá uma quarta pessoa sentada. Ou seja, dentro do espaço amostral, eu iria escolher um único elemento. E aí eu perguntava, ou as questões perguntavam, qual era a probabilidade. Só que muitas vezes a questão não diz para escolhermos um único elemento. Ela pede que nós façamos uma escolha que tenha 2 ou até mais elementos. E nesse caso, o uso de análise combinatória ajuda muito a resolver as questões. E para que você fique bem treinadinho, eu faço aqui alguns exemplos e também depois algumas questões. E eu te mostro um detalhe muito importante. Para que você acompanhe essa aula, eu preciso que você saiba arranjo e saiba combinação. Eu vou tratar você como alguém que já aprendeu arranjo e já aprendeu combinação. Até porque o assunto probabilidade é posterior ao assunto análise combinatória. Ou seja, para que você aprenda a probabilidade de verdade, um pré-requisito é a análise combinatória e eu vou tratá-lo como alguém que já assistiu às aulas de análise combinatória. Fechou? Nós então começamos. Definição clássica usando a análise combinatória. E aí eu coloco assim para você. Suponha que acontece ou aparece na sua frente essa questãozinha. Vamos supor que haja 5 peças amarelas e 6 peças verdes dentro de um saco. E que teremos que retirar 2 peças sem olhar. Esse é o detalhe. Agora eu não vou tirar uma peça. Eu vou tirar 2 ou mais peças. 2 ou mais. Nesse caso foram 2. Qual a probabilidade de que as 2 peças sejam peças amarelas? Se fôssemos tirar uma única peça, seria uma questão normal, normalzinha, como você resolveu na aula anterior. Mas como nós vamos tirar 2 peças, usamos a análise combinatória. E você, nesse caso, usará a combinação. Porque você pense bem. Qual é o total de peças que nós temos aqui? Eu tenho 5 peças amarelas e eu tenho 6 peças que são peças verdes. Você primeiro fará para nós isso aqui, ó. O número de elementos do espaço amostral vai ser igual combinação das 11 peças que nós temos, você escolhe 2 peças. Porque cada elemento, imagine que nós fôssemos construir o espaço amostral. Cada elemento do espaço amostral teria 2 peças. Aí poderia ser amarela com amarela, poderia ser amarela com verde, poderia ser verde com verde. Então, para que você compusesse, para que você montasse todo o espaço amostral, você olharia as 11 peças e você escolheria 2. E você iria variar as possibilidades. Para que você calcule o número de elementos do espaço amostral, não precisa fazer o espaço amostral. Basta que você calcule o número de elementos que estão dentro do espaço amostral. E como que eu faço isso? Combinação. Das 11 peças, eu vou escolher 2 a 2. Para que você entenda isso melhor, dá uma olhadinha nisso aqui. Quer ver só? Eu vou criar um outro exemplo aqui e você me acompanha por gentileza. Suponha que eu dissesse assim para você. Dá uma olhadinha, bem fácil, você entende aqui. Suponha que eu dissesse assim, ó.
existe o André, existe o Bruno e existe o Carlos. Eu vou escolher duas pessoas. Quem é o espaço amostral? Eu coloquei pouco de propósito. Eu coloquei 3 pessoas propositalmente. Por quê? Porque aí eu consigo fazer uma por uma. Se eu aumento muito o número de elementos, demora demais. Aí eu não consigo mostrar o que eu quero para você. Então suponha, eu tenho 3 pessoas e eu vou escolher 2 pessoas. Qual é o espaço amostral? Quem seria o espaço amostral? Aí você colocaria assim, ó. O espaço amostral vai ser igual. Eu posso escolher o André junto com o Bruno. Eu posso escolher o André junto com o Carlos. E eu posso escolher o Bruno junto com o Carlos. Vê se concorda comigo. Se eu vou escolher 2 pessoas aqui, primeira possibilidade, André e Bruno. Segunda possibilidade, André junto com Carlos. Terceira e última possibilidade, Bruno junto com Carlos. Veja, eu tenho 3 pessoas e cada resposta, cada hipótese é formada por 2 pessoas. Suponha que você queira saber o número de elementos do espaço amostral. Ah, agora é só verificar. 1, 2, 3. O número de elementos do espaço amostral é 3. Beleza. Mas suponha que você quisesse chegar nesse número sem fazer o espaço amostral. Como que eu faria isso? Combinação. Combinação dos 3 elementos disponíveis. Dentre esses 3 elementos, você vai escolher 2 elementos. Aí você veja só, combinação de 3 para você escolher 2, a resposta é o número 3. Você chega direto, sem precisar fazer um por um. Sério, prof? Sério. Nesse caso aqui, você poderia dizer assim, ó, o número de elementos do espaço amostral é combinação de 3, você escolhe 2. A combinação de 3, você escolhe 2, dá a resposta número 3. Para você não dizer que eu sou preguiçoso, porque eu não sou preguiçoso, vovó dizia, preguiça não, meu filho. Preguiça é feio, então preguiça não. Vou fazer mais um aumentando a quantidade. Quer ver? Pra você nunca mais errar esse troço aqui. Limpei. Opa, tá chatice. Já tem que criar uma outra aqui, né? Mesinha me deixou na mão, você viu agora? Tela normal, beleza. Não, eu quero outra telinha, tela branca. Imagine que eu diga assim para você, ó. Eu tenho 4 pessoas. Eu tenho André, aí eu tenho Bruno, aí eu tenho Carlos e aí eu tenho Daniel. Beleza, prof. Suponha que eu diga assim, ó, eu tenho que escolher 2 pessoas. Dentre essas 4 pessoas, 2 serão escolhidas. Qual é o espaço amostral? Se você construir o espaço amostral, você construiria ele assim, ó. Primeira possibilidade, André junto com Bruno. Segunda possibilidade, André junto com Carlos. Terceira possibilidade, André junto com Daniel. Aí você continuaria. Quarta possibilidade, Bruno junto com Carlos. Quinta possibilidade, Bruno junto com Daniel. Última possibilidade, Carlos junto com Daniel. Beleza. Aí agora você diria, o número de elementos do espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma outra maneira de você fazer isso é a seguinte, Johnny, eu não tô a fim de construir o espaço amostral, tá louco? Na hora da prova demora muito eu ficar ali fazendo um por um, tá louco? É muito demorado. Não tem um jeito de eu saber a resposta ali. O que interessa é o número de elementos do espaço amostral. Não tem um jeitão para ir direto? Tem. Qual que é o jeitão para ir direto?
combinação. Quantos elementos tem ao todo aqui? Ó, tem 4. Desses 4, quantos que é para escolher? 2. Combinação de 4, você escolhe 2, dá o mesmo 6. Por isso que, quando nós formos escolher 2 elementos ou mais, a combinação, ela vai nos dar o número de elementos do espaço amostral. Por isso que na questão que eu estou fazendo, no exemplo que eu estou fazendo, veja, eu tenho 5 peças amarelas e eu tenho 6 peças verdes. Ele mandou que eu escolha 2 peças. Quem vai ser o número de elementos do espaço amostral? O total de peças é 11, 5 mais 6, 11. E eu tenho que escolher 2. A combinação de 11 para escolher 2 vale 55. Beleza. Agora eu vou calcular para você o número de elementos do evento em questão. Qual foi o evento que ele pediu para nós? Qual a probabilidade de retirarmos 2 peças amarelas? Ora, combinação, eu pego 5, porque das 5 peças amarelas, dessas 5, ele quer que eu escolha 2. Combinação de 5 para que eu escolha 2 vai ser igual ao número 10. Para que você entenda por que disso aqui, eu também crio aqui um exemplo rapidinho para você. Então imagine só, eu vou lá e digo assim para você, ó, eu tenho a Ana, aí eu tenho o Bruno, fica atento nesse exemplo. Aí eu tenho o Carlos, aí eu tenho a Débora. Aí, além da Débora, eu tenho também, deixa eu ver, Ana, Bruno, Carlos, Débora. Aí eu tenho a Fernanda, beleza, Fernanda. E eu tenho ainda o Gabriel, fechou? Então eu tenho essas pessoas que estão aqui, ó, Fernanda e Gabriel. Aí suponha que eu pergunte assim, qual a probabilidade de nós escolhermos 2 homens nesse grupo? Então veja, eu tenho Ana, tenho Bruno, tenho Carlos, tenho Débora, tenho Fernanda e tenho Gabriel. O número de elementos do espaço amostral, você já sabe como que é. O espaço amostral você considera todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combinação de 6 elementos, eu vou escolher 2. Essa combinação dá 15. Beleza. Aí agora qual é a pergunta? Qual a probabilidade de eu escolher 2 homens? Aí você pensa assim, Bruno é homem, Carlos é homem, Gabriel é homem. Quem seria o evento? O evento seria o seguinte, as hipóteses de eu escolher 2 homens. Primeira hipótese, Bruno junto com Carlos. Então, Bruno junto com Carlos. Segunda hipótese, Bruno junto com Gabriel. Portanto, Bruno junto com Gabriel. Terceira e última hipótese, o Carlos junto com o Gabriel. Perceba que eu excluo as meninas. Se eu quero escolher 2 homens, eu excluo a Ana, eu excluo a Débora e eu excluo a Fernanda. Eu quero o evento que eu estou calculando só fala dos homens. Qual a probabilidade de escolhermos 2 homens? Bruno com Carlos, Bruno junto com Gabriel e o Carlos junto com o Gabriel. Aí você percebeu que existem 3 hipóteses. 1, 2, 3. Aí você diria, número de elementos do evento é igual a 3. Para que fazer isso? É tão simples pensar assim, 1, 2, 3, tá? São 3 homens. Eu quero escolher 2. Desses 3 eu quero 2. Combinação dos 3 homens eu preciso de 2, que dá o mesmo 3 que você chegou aqui. Por isso que na questão que nós estamos resolvendo, eu faço o seguinte, qual a probabilidade de retirarmos 2 peças amarelas? Ah, tá! Então ele quer amarela. Se ele pediu amarela,
O evento é das peças amarelas. Quantas são? 5. 5 amarelas. Quantas que eu vou escolher? 2. Por isso, combinação de 5, você escolhe 2. Probabilidade clássica vai ser igual. Número de elementos do evento dividido por número de elementos do espaço amostral. Probabilidade vai ser igual 10 dividido por 55, ponto, acabou. Sério, prof? Sério. Jeito simples e rápido de você resolver. Eu trouxe o próximo exemplo para mostrar a você que sempre será combinação. Independentemente de ordem, sempre será combinação. Sabe por quê? Nesse caso aqui, não sei se você percebeu, a questão de ordem não tem relevância. Porque eu falei assim, vamos supor que haja 5 peças amarelas e 6 peças verdes dentro de um saco e que teremos que retirar 2 peças sem olhar. Qual é a probabilidade de tirarmos 2 peças amarelas? Eu não falei de ordem. Olha, a ordem é importante, não falei nada. O que me interessa, 2 amarelas. Show de bola. Agora, olha o próximo exemplo para que você entenda melhor o que eu estou falando. Vamos supor que há 5 mulheres e 6 homens. Eu usei as mesmas quantidades, dos quais 2 serão escolhidos, a mesma quantidade. Só que agora, olha o detalhe. Para ocupar a posição de presidente e vice-presidente. Aí você pensa assim, ah, mas agora mudou. Agora mudou, Johnny, pelo seguinte, porque tudo bem, eu vou escolher 2, só que um é especificamente para presidente e o outro é especificamente para vice-presidente. Agora a ordem muda, a função mudou. Eu não posso usar combinação nesse caso? Pode usar combinação, vai dar na mesma coisa. A solução para esse caso é rigorosamente igual à questão anterior. Dê uma olhadinha, eu concluo. Qual seria a probabilidade de escolher mulheres para ocupar esses cargos? Aí você começa lá com o seguinte. Qual seria o número de elementos do espaço amostral? Aí, sempre que você for calcular número de eventos do espaço amostral, você usa a totalidade dos elementos. Eu tenho 5 mulheres e eu tenho 6 homens. 5 mulheres com mais 6 homens, 11 pessoas. Combinação. Das 11 pessoas disponíveis, nós vamos escolher 2. Por isso que você coloca número 2. Combinação de 11 para escolher 2, 55. Número de elementos do evento. Número de elementos da questão que foi feita para nós. Ele disse que ele quer escolher 2 mulheres para ocupar esses cargos. Portanto, eu tenho que ir nas mulheres e eu tenho que escolher 2 pessoas. Combinação. Das 5 mulheres que estão disponíveis, ele quer escolher 2 mulheres. Obviamente, essa resposta fica 10. Probabilidade vai ser igual. Você, então, coloca lá número 10 dividido por número 55. Vale destacar que esse trecho aqui, ó, para ocupar a posição de presidente e vice-presidente, não altera absolutamente nada. Se você vai escolher de um total de 11, você vai escolher 2, e você quer saber a probabilidade de serem ambas mulheres, não faz diferença se uma vai ser presidente, ou se a outra vai ser vice-presidente, ou se as 2 ocuparão o mesmo cargo, não faz nenhuma diferença. Sempre você resolverá por combinação. E aqui fica uma regra. Não há que se falar de arranjo nesse modelo de questão da definição clássica usando a análise combinatória. Sempre que for apresentado para você um grupo de elementos e desse grupo de elementos nós temos que escolher 2 ou mais elementos, você calculará tanto o espaço amostral como também o evento usando combinação.
Não há que se falar em arranjo em nenhum modelo de questão. Essa é uma regra muito importante. Independentemente da questão transmitir a você uma situação de funções diferentes ou ainda de ordem, a combinação é o que deve ser usado. Fechado? Nós avançamos. E nós chegamos, então, nessa primeira questão legal, importante, que eu trago para você. Entre 6 deputados, 3 do partido A e 3 do partido B, serão sorteados 2 para uma comissão. A probabilidade de os 2 deputados sorteados serem do partido A é D. E aí, novamente, você percebe claramente aqui uma situação da definição clássica usando a análise combinatória. Por quê? Serão sorteados 2. Prof, só me fala uma coisinha. Como que eu vou saber que eu devo usar combinação? Porque ele vai sortear 2 ou mais. Se ele falasse que ele vai sortear, que ele vai escolher um só, não precisa. Aí você vai para a definição clássica que você viu na aula anterior, bonitinho. Agora, se ele vai escolher 2, ele vai escolher 3, ele vai escolher 4, ele vai escolher 2 ou mais, aí você usa a análise combinatória, você usa a combinação, tá bem? É assim que você reconhece. Aí você veja só, temos que calcular número de elementos do espaço amostral, coloco lá número de elementos do espaço amostral e temos que calcular número de elementos do evento que eu estou chamando evento A. Ele falou para nós que o total de deputados é um total que vale 6. Quando você calcula número de elementos do espaço amostral, você usa a totalidade dos elementos. Combinação de 6, você escolhe 2. Combinação de 6, você escolhe 2, tem como resposta 15. Quando você fala do evento A ou do evento, você vai na pergunta. A probabilidade de os 2 deputados sorteados serem do partido A. Opa! Então agora, quando eu falo do evento, eu uso só o partido A. Por isso que fica a combinação de 3, você escolhe 2, que é o número 3. Probabilidade vai ser igual número de elementos do evento, número de elementos do espaço amostral. Simplificando 3 por 15, divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo, fica 1/5. E aí você assinala a alternativa que é a alternativa D de dado como sendo a alternativa correta. Importante que você fique atento com todos os detalhes, tá? Por que eu uso análise combinatória? Porque ele vai escolher 2 ou mais. Legal. No espaço amostral, você usa a totalidade dos elementos. No evento, você usa aquilo que ele perguntou. Só os elementos que atendem ao comando da questão. Fechado? Nós avançamos. E nós chegamos, então, na próxima questão aqui da banca Sebrasp do ano 2017, uma bela questão, inclusive, que eu leio com você. Uma operação policial será realizada com uma equipe de 6 agentes, que tem prenomes distintos, entre eles André, Bruno e Caio. Um agente será o coordenador da operação, o outro o assistente deste. Ambos ficarão na base móvel de operações nas proximidades do local de realização da operação. Nessa operação, um agente se infiltrará disfarçado entre os suspeitos, em uma reunião por estes marcada em uma casa noturna. E os outros 3 agentes, também disfarçados, entrarão na casa noturna para prestar apoio ao infiltrado, caso seja necessário. A respeito da situação hipotética, julgue o item seguinte. Se os 2 agentes que ficarão na base móvel forem escolhidos aleatoriamente, a probabilidade de André e Bruno serem os escolhidos é superior a 30%. Então você veja só o que nós temos aqui. A priori, ele falou que nós temos 6 agentes. Existe uma operação, eu leio com você aqui, uma operação policial será realizada com uma equipe de 6 agentes. Então, total de agentes é 6. Muito bem. Eles têm nomes distintos, entre eles André, Bruno e Caio. Um agente será o coordenador da operação e o outro o assistente deste. Ambos ficarão na base móvel de operações. Então são 2. São 2 agentes que ficarão na base móvel.
Um que é o coordenador e o outro que é o assistente, ok? Fechou por enquanto? No comando da questão ele fala assim, se os dois agentes que ficarão na base móvel forem escolhidos aleatoriamente, qual é a probabilidade do André e do Bruno serem os escolhidos? E aí você veja só que interessante aqui. Como que eu vou calcular o número de elementos do espaço amostral? Você faz por combinação. Combinação. No todo, nós temos 6 agentes e 2 deles irão ficar na base móvel. 2 por quê? Porque um agente será o coordenador e o outro será o assistente. Então, eu tenho 2 agentes na base móvel. Por isso, combinação de 6 para escolher 2. Beleza. Quando nós falamos da combinação de 6 para escolher 2, nós chegamos na resposta que é o número 15. Essa é a resposta que nós temos. Beleza, prof? Tranquilidade. Quando nós falamos no número de elementos do evento, é 1. E por que é o número 1? Porque olha a pergunta que ele fez. Apagarei aqui e colocarei bonitinho para você. A probabilidade de que André e Bruno serem os escolhidos. Cara, só tem um jeito. É porque não são 2. O André e o Bruno serão os escolhidos. Como você já sabe, nesse modelo de questão, a ordem não importa, os cargos não importam. Portanto, o André e o Bruno serem escolhidos é uma única possibilidade. Veja, quem seria, nesse caso, o espaço amostral, o evento? O evento vai ser igual a isso aqui, ó, André e Bruno. Foi o que ele pediu. Qual é a chance do André e o Bruno serem os escolhidos? Pronto, André e Bruno. É uma única possibilidade. Logo, nós diremos que a probabilidade vai ser igual a 1 dividido pelo número 15. 1 sobre 15 é, sem dúvida, muito menor do que 30%. Evidentemente, é muito menor. O autor disse para nós que seria superior a 30%, motivo pelo qual esse gabarito aqui é o gabarito errado, né? Terminantemente, é o gabarito errado para essa questão. Esse 1 sobre 15, você vai dividir o 1 de cima pelo 15 de baixo. Quando você pega 1 e divide por 15, fica algo assim. 0,0, coloca 0, vai dar um 6 aqui, né? É um pouquinho mais que 6. Então dá aproximadamente 0,06, o que daria ali próximo de 6%. E o autor diz que é superior a 30%. Não tem como, né? Ser superior a 30%. Então é uma questão que, pelo enunciado, poderia até parecer um pouco mais complicada, mas, no fundo, acho que não há motivo ali sério para que você ache uma questão muito complicada. E aí nós vamos, então, para a última, acho que é a última questão desse nosso bloco, em que nós estamos treinando aqui o uso da análise combinatória. Em dezembro, peraí um pouquinho, aguenta aí. Em dezembro serão vistoriados 10 estabelecimentos de saúde, sendo 2 hospitais, 1 pronto-socorro, 3 ambulatórios e 4 postos de saúde. Sorteando-se ao acaso a ordem de visita dos 10 estabelecimentos, a probabilidade de que os 2 primeiros sejam postos de saúde é igual a... E aí você vem comigo na boa, agora uma leitura mais calma, né? Eu sempre digo a você que eu faço isso e para mim funciona, que é uma primeira leitura mais rápida, e aí eu entendo o contexto, aí eu faço uma segunda leitura mais lenta em que eu marco as informações. Eu gosto disso. E aí você veja só, em dezembro serão vistoriados 10 estabelecimentos de saúde. Aí ele vai dizer quais são esses 10 estabelecimentos. Veja só, ele diz que sendo 2 hospitais, 1 pronto-socorro, 3 ambulatórios e 4 postos de saúde. Sorteando-se ao acaso a ordem de visita dos 10 estabelecimentos, a probabilidade de que os 2 primeiros sejam postos de saúde. Quando ele fala isso, ele falou de um jeito meio complicado, né? Mas no fundo é o seguinte, cara, tem 10 estabelecimentos.
eu vou sortear os 2 primeiros. E eu quero saber qual é a chance dos 2 primeiros serem postos de saúde. É basicamente isso que ele está perguntando para nós. A maneira que ele perguntou não foi boa. Aliás, a FCC tem essa mania, né? Nas provas de exatas, ela pergunta sempre do pior jeito possível, mas ela é assim e nós, claro, né, nos adaptaremos e estamos sempre adaptados a ela. Mas no fundo é isso, ó, tem 10, eu vou escolher a ordem do atendimento, beleza? Qual a chance dos 2 primeiros serem postos de saúde? Ou seja, ao pé da letra, eu vou escolher 2 para serem os 2 primeiros. Quero saber a chance de serem postos de saúde. E aí você começa lá com a leitura que é a seguinte. Primeiro calculamos o número de elementos do espaço amostral. Qual é o total de estabelecimentos? 10. Então, combinação tem 10 estabelecimentos. Eu quero escolher os 2 primeiros. Eu quero escolher os 2 primeiros. Combinação de 10, você escolhe 2. Combinação de 10, você escolhe 2, dá a resposta 45. Então, total de possibilidades, 45. Agora você calcula o número de elementos do evento. Como que eu sei quem é o evento? O evento é isso aqui, ó. A probabilidade de que os 2 primeiros, os 2 que eu vou escolher, sejam postos de saúde. Quantos são postos de saúde? 4. Quando você vai para o evento, você usa só aquilo que foi perguntado. Combinação dos 4 postos de saúde, eu vou escolher 2 para serem os 2 primeiros. Combinação de 4 para você escolher 2, tem como resposta o número 6. Nós agora falamos que a probabilidade vai ser igual a 6, que é o número de elementos do evento, dividido por 45, que é o número de elementos do espaço amostral. Simplificando por 3 em cima e por 3 embaixo, que é isso aqui, ó, eu vou dividir por 3 em cima, eu vou dividir por 3 embaixo. 6 divide por 3 fica 2, 45 divide por 3 fica 15, por isso que nós marcamos a alternativa A de aprovado, certo? Veja que as questões, em regra, são questões que têm o mesmo enunciado, passa um certo total de elementos, pede que você escolha 2, poderiam ser mais, mas nesse bloco pede que você escolha 2, e aí se resume em fazer a combinação total para o nosso espaço amostral e fazer a combinação parcial para o nosso evento, e depois você divide os 2, não é? Para mim, mais uma vez, foi um grande prazer. Até a próxima aula. Tchau, tchau.